Olá, pessoal! Seja bem-vindo ao nosso Céu de Cores. Eu me chamo Karina Pires e hoje eu estou aqui para a gente ler um pouquinho o céu da semana. Hoje nós estamos nesta segunda-feira, dia 4 de março de 2024. Sendo que ontem, domingo, que foi dia 3, a gente teve uma lua minguante em Sagitário, tá? A lua minguante, ela sempre vai pedir um processo de reflexão. Afinal de contas, ela é a última lua, certo? Nós temos ali a lua nova, a lua crescente, a lua cheia e a lua minguante. Ou seja, quando a lua tá minguando, é como se a gente estivesse num processo de compreensão daquilo que aconteceu, de qual foi essa novidade que a gente semeou, que a gente cresceu, que a gente teve o auge, né? E aí, o que aconteceu com tudo isso? Então, a lua minguante, ela sempre pede esse processo de reflexão sobre o que aconteceu no decorrer daquela fase lunar. E nós estamos, então, finalizando a lunação de Aquário, tá? Então, nós estamos diante de uma lua minguante, que é esse processo de reflexão de Sagitário, né? A lua minguante foi em Sagitário, só que a lunação é de Aquário. Então, a gente tem que refletir o que é Aquário e como é que essa minguante em Sagitário, o que ela tá pedindo pra gente. Então, vamos lá. Primeiro passo. Nós estamos finalizando então a alunação de Aquário. Aquário é um arquétipo regido por Urano. Urano, assim como o arquétipo de Aquário, vai sempre falar sobre os nossos processos de transformação. Vai falar sobre o altruísmo, sobre o amor universal. É importante entender que na astrologia todos os signos, todos os arquétipos, eles representam uma espécie de hierarquia, tá? Então, não se trata de um é melhor do que o outro, não. Afinal de contas, para chegar lá na escadinha, lá no degrau número 12, eu tive que passar pelo 1, pelo 2, pelo 3, ou seja, não existe na astrologia um signo melhor do que o outro, mas existe sim um processo hierárquico evolutivo. Então é importante compreender que Aquário, ele representa a hierarquia número 11 do zodíaco, ou seja, é como se ele tivesse lá no alto. Eu, como intérprete, eu realmente gosto de assimilar Aquário como o mais elevado do zodíaco perante um olhar materialista. Por quê? Porque depois dele já é Peixes. Peixes é a hierarquia mais evoluída, mas em especial ela é tão abstrata que ela vai falar sobre a espiritualidade, sobre a criatividade, a psique humana, tudo dentro de um ponto de vista que na realidade os nossos olhos materiais já não conseguem enxergar tão bem. E é por isso que Peixes é abstrato. É porque toda vez que a gente tenta imaginar, sumiu, porque os nossos olhos são materiais, nós estamos aqui, né, no corpo encarnado, certo? Então, dentro de um ponto de vista físico, materialista, a gente consegue compreender como hierarquia mais elevada a energia de Aquário, porque depois dele é como se já fosse a incompreensão, já fosse aquilo que a gente já não consegue nem mais imaginar tão bem, fica só no campo da imaginação, a gente não consegue de fato colocar a não ser por meio de rápidos insights, né? Porque aí Peixes, ele age na gente por meio de insights. Então, a gente tem aquele, opa, tive uma ideia. Opa, nossa, estou aqui me sentindo super espiritualizado. Ou seja, é sempre uma vibração, é sempre um insight, mas não é algo que fica ali, porque senão é uma catarse, né? Você tá em êxtase. Então, você não vive nessa conexão 100%, afinal de contas, senão você já sucumbe à sua matéria, tá? Então, como Peixes, que é o arquétipo número 12, está lá no mais elevado, Aquário é o anterior a ele, tanto que é por isso que ele é as duas ondas. O que representa essas duas ondas? A hierarquia de cima, aliás, a hierarquia de baixo, ela espelha que está em cima. Então é como se ele olhasse Peixes que está ali, aquela grandiosidade, ele fala, opa, pera lá, deixa eu materializar isso aqui na Terra. Então ele tenta dar uma copiada. É como se ele fosse elevado o suficiente para olhar aquilo que tá ali que ninguém consegue mais ver. Então essa sensação de, olha, deixa eu olhar aquilo que tá ali,
É isso que faz essa movimentação altamente revolucionária que Aquário tem. Por que que Aquário tem as ideias mais inovadoras? É porque ele de fato é o mais criativo. Não porque ele seja o arquétipo da criatividade em si, porque a criatividade em si é peixes. Mas é como se Aquário tivesse o talento de olhar ali aquela grandiosidade criativa e materializar. Se ele copia, ele coloca, não que ele de fato copia, mas no geral ele espelha. É por isso as duas ondas de Aquário, o mar, a onda de baixo, o mar, que espelha os céus, né? Enfim, então a energia de Aquário, ela sempre vem com tudo para modificar, ela vem. Essa é a vibração. E por que o amor universal? É como se ali, lembrando que Aquário é uma energia do ar, né? Tudo que refere ao elemento ar, ou seja Libra, Gêmeos ou Aquário, vai falar sobre relacionamento, tá? Então, de alguma forma, como ele é a hierarquia mais elevada, é como se ele já ensinasse pra gente como que é a melhor, a maior forma de amor, a forma mais elevada de amar. É por isso que Aquário é altamente altruísta. É porque ele já não tem o amor, sim, o amor familiar, o amor aqui, meu relacionamento conjugal, os meus íntimos. Não tem mais meus íntimos. Eu vou amar aquele que eu não conheço da mesma forma como eu amo aqueles que estão próximos a mim. Ou seja, é o amor universal, é altruísta. Então, essa é a vibração de Aquário. Nós estamos na minguante, ou seja, no processo reflexivo, no processo de interiorizar o que aconteceu na alunação de Aquário, tá? Só que essa minguante, ela aconteceu onde? Em Sagitário. O que é Sagitário? É a flecha. O arquétipo de Sagitário é aquele que você vai lá e você mira e sempre foca no seu objetivo. O que isso significa? Significa que quem tem uma flecha mira rumo ao seu objetivo e aí conquistei, pá, mirei, acertei. O que você faz? Você vai fazer outra coisa? Não, quem tem uma flecha, conquista seu objetivo, vai lá e aumenta essa distância desse objetivo. É a missão mínima de quem tem um arco e flecha. É aquela sensação do deleite de opa, conquistei, ploft, acertei. E aí? Você vai lá e distancia mais esse obstáculo, distancia mais esse alvo. E é assim que vai, ou seja, a sensação de Sagitário não é a mira. A questão não é o foco. Eles têm foco? Claro que tem. Ele é a hierarquia do arco e flecha, ou seja, a hierarquia que tem um foco para determinada coisa. Mas finalizei esse foco, o que você vai fazer? Você de fato vai arranjar outro e outro e outro e outro, ou seja, a necessidade de Sagitário não é de fato aquela conquista, mas sim a busca. A gente consegue sempre filosofar sobre Sagitário nessa necessidade de buscar, sempre estar se direcionando a alguma coisa. E é por isso que Sagitário representa o conhecimento. Tudo quanto é tipo de conhecimento, não importa qual é a forma desse conhecimento. Pode ser um conhecimento literário, pode ser acadêmico, né? Sagitário também tem conexões aí com questões de ensino superior, mas pode ser conhecimentos vívidos, por exemplo, as viagens, enfim, qualquer forma de busca por conhecimento. A gente pode aprender de todas as formas. E como Sagitário é altamente buscador, é importante entender que não tem um fim, tipo, terminei de buscar, achei minha resposta. Não, não existe esse fim. Ou seja, Sagitário também representa uma sensação de infinito, né? De alguma forma ele é infinito, ele é literalmente expansivo ao ponto de que você sempre busca, busca, busca e a graça é essa busca. Porque não, de fato não haverá uma resposta. Você pode até finalizar um determinado alvo e assim você vai criando outros e sucessivamente, tá bom? Ou seja, Sagitário é um arquétipo expansivo e totalmente infinito. E é por isso que ele é o símbolo da filosofia. Sagitário vai falar sobre tudo aquilo que a gente pensa e não tem uma resposta concreta.
Você pode até chegar numa resposta com uma resposta, tipo, finalizei o alvo. Mas se a gente continuar se a gente continuar pensando, meditando a respeito de uma determinada questão, a gente vai sempre buscando novos e novos alvos sem esta finitude. Ou seja, sim, Sagitário é infinito. A gente consegue ver conexões com o arquétipo de Sagitário e a hierarquia de Peixes. Por quê? Lembra que eu acabei de falar que Peixes é a representação da espiritualidade, da criatividade, só que ele é tão alto que ele é completamente abstrato, a gente não consegue tangir com a mente humana, a gente não consegue entender. Pois é, Sagitário, ele vem antes. Sagitário ali tá na casa número 9. Só que qual é a conexão de Sagitário com Peixes? Bom, na astrologia tradicional, a gente já vê a conexão pelo próprio regente, né? Porque Sagitário é regido por Júpiter, tá? E Peixes, na astrologia tradicional, é regido por Júpiter. Na astrologia moderna, Peixes é regido por Netuno. Mas se a gente for estudar a astrologia tradicional, a gente já repara a conexão que os dois têm a mesma o mesmo regente, ou seja, alguma afinidade tem. E nessa afinidade a gente vê que Peixes é a completa abstração, aquilo que a gente não consegue entender. E Sagitário é aquela busca infinita, ou seja, de alguma forma eles lidam com um campo meio abstrato, um campo meio, né, a Peixes é completa abstração e Peixes é a completa abstração e Sagitário é esse foco infinito, mas de alguma forma é abstrato, né? De alguma forma você tá ali confiando em coisas que você não tá vendo, você vai mirando, enfim. Ou seja, eles têm conexão. Sagitário e Peixes têm essa conexão por meio dessa abstração. E a gente pode visualizar essa conexão também assimilado pelo que eles lidam, né? Peixes representa a espiritualidade, a criatividade e a psique. E Sagitário? Sagitário é a eterna busca. Sagitário é a busca por conhecimento e por isso dentro dessa busca por conhecimento ele vai entrar em campos filosóficos. E como eu falei, ele entra dentro de um campo abstrato. Então, Sagitário também vai representar o arquétipo da fé. Por quê? Se eu tenho um arco e flecha, eu coloquei a mira lá longe, eu tenho fé, eu tenho a confiança que eu vou lá e vou mirar e acertar. Ou seja, a hierarquia de Sagitário, ela vai falar sobre contextos religiosos, tá? Então, de alguma forma, seja lá qual for a religião, tá? Se você tem uma religião, excelente. Então, essa religião tá ativando o Sagitário no teu mapa natal. Essa religião que você vem a ter, provavelmente vai estar mexendo com Júpiter no teu mapa natal, com a presença de Sagitário no teu mapa natal e a presença de Peixes. Por quê? Porque Peixes é a espiritualidade, ou seja, é a vibração máxima do que é aquele mistério profundo da vida, tá? Da onde é essa vida? Vida, morte, existência, tudo abstrato, espiritualidade. A vibração máxima, suprema, Peixes. Não é à toa que ele, depois dele, não tem mais. Depois dele, o ciclo recomeça. Depois dele já vem Áries, que é o dono natural da casa do ascendente, né? Não no seu mapa. Você pode ter o ascendente em Áries, mas a questão é, eu tô falando da mandala natural, né? Enfim, independente de onde você tem o ascendente, Áries vai representar essa casa número 1, esse início, né? Áries é sempre início, que por sinal nós estamos no mês de março e logo daqui a pouquinho nós temos um ano novo astrológico, a entrada do Sol em Áries, tá? Mas isso é assunto para outro momento. Aí nós temos o que? A presença de Peixes se comunicando com Sagitário dentro da lunação, da finalização da lunação de Aquário, tá? Aquário, esse amor universal altruísta. Peixes, a espiritualidade. Minguante, a lua minguante, processos reflexivos. Sagitário, nossa meditação, nossa busca, nossa fé. Tudo isso está se comunicando no céu. Ou seja, é um momento de muita conexão, é um momento em que a gente está
de fato mais aberto para processos espirituais, tá? A gente está mais aberto para esse contexto. Lembrando que a gente também acabou de sair do processo de carnaval, né? É natural esse momento a gente tá com o sol em peixes, portanto, vibrações espirituais estão mais presentes dentro do nosso subconsciente, tá? E a gente está vivenciando essa presença do Sol em Peixes diante dessa minguante em Sagitário, finalizando a lunação de Aquário. Ou seja, é um momento de muitas mudanças por causa dessa finalização do Aquário, né? Aliás, é basicamente muitas coisas já podem ter sido alteradas, modificadas, e agora é o processo reflexivo de entender o que aconteceu nessas mudanças, tá? E aí é que está, que é essa finalização da lunação de Aquário. Mas a lua em Sagitário vai fazer a gente estar ali buscando esse contexto diferenciado, buscando mais compreensão. Lembrando que a minguante já pede processo reflexivo, e aí essa minguante caiu em Sagitário, que é extremamente buscador, extremamente filosófico. Ou seja, de fato pode ser um momento em que você pode estar aberto a estudar contextos religiosos, tá? Seja contextos religiosos ou então a sua fé. Não precisa ser de fato uma religião, mas você pode estar buscador da sua fé, da sua crença, ou então de um certo porquê. Se você não estiver nesse movimento, muito provavelmente, como a gente está com muitos astros no arquétipo de peixes, né? No momento a gente tem Sol em peixes, Saturno em peixes, Mercúrio em peixes, Netuno em peixes, tá tudo em peixe. Ou seja, a vibração da espiritualidade, da criatividade, da psique tá forte. Então, se você não lida bem com a tua espiritualidade, se você, quando eu falo espiritualidade, eu não tô citando nenhuma religião. Se você tiver uma religião, parabéns. Se não tiver, parabéns também. A questão é, no que você acredita? Porque até para dizer não acredito em nada, eu tenho que ter a confiança para dizer, opa, não acredito em nada. A pessoa que fala que não acredita em nada, ela tá demonstrando muito mais confiança do que muita gente. Você tá entendendo? Então não se trata do que você acredita, tá? Não estamos abordando aqui contextos preconceituosos, contextos. Não importa. Se você tem alguma crença, parabéns. E se não tiver, no caso, então tenha convicção o suficiente no teu coração para assumir os teus posicionamentos. Porque a questão é a vibração da confiança. Quem confia em Deus, em Oxalá, em todos os nomes possíveis, universo, enfim, todos os nomes possíveis entrando em todas as crenças, tá confiando. Agora, quem não está, quem porventura não tem esse processo religioso vindo dentro de si, tem muitos ateus que na hora de afirmar ser ateu, no próprio diálogo você já consegue visualizar o quanto aquela pessoa confia naquele posicionamento. Ou seja, de alguma forma ela está ativando o arquétipo da confiança. Olha lá, Sagitário, fé. E diante de um posicionamento espiritual. Porque eu posso falar da espiritualidade crendo nela, ou eu posso falar da espiritualidade do quanto eu não creio nela. Mas de alguma forma compreendemos que o assunto da espiritualidade está em voga, ou seja, peixe está sendo tocado. O que eu quero dizer com isso é, peixes é um arquétipo da espiritualidade, da criatividade, da psique. Nós estamos com 4 astros no céu mexendo com esse arquétipo. Sol em peixes, Saturno em peixes, Mercúrio em peixes, Netuno em peixes. Tudo isso finalizando a alunação de Aquário, que já é aquela alunação assim, bora mudar! Já é uma alunação que é punk, porque ela vai trocar tudo. Ela é uma alunação um pouco mais instável, porque Aquário vem com poder crítico e autoridade crítica. Não é um crítico ruim, aquela coisa de vou falar mal
só por gosto. Não, Aquário tem o poder natural da criticidade, porque ele tem o talento da mudança. Ou seja, ele é crítico porque ele tá vendo algo errado e ele quer mudar. Ele é como se ele enxergasse uma forma. É como se assim, não é só falar mal por falar mal, é opa, isso aqui tá errado. Bora mudar? Aí ele já vai trazendo aquela vibração da mudança. Não é falar mal para deixar o outro mal. Não, ele, num geral. Aí, numa coisa, eu posso falar uma coisa dessa, aí você vai falar assim: nossa, eu conheci um aquariano terrível, que era super crítico, chato e me fazia muito mal. E você tá falando que ele é superior, você tá falando que ele quer mudar e tem autoridade para isso? Não, vamos combinar uma coisa. Aqui eu tô falando de astrologia. Astrologia! É importante entender isso, gente. Por quê? Porque quando a gente fala sobre o signo solar, a gente não está falando só sobre astrologia, sobre estudo da astrologia, a gente está falando sobre individualidade. Individualidade, olha, se você quer entender uma pessoa, se aquela pessoa fez muito mal para você, ou sei lá, você quer entender aquela pessoa, o mapa natal dela, você vai compreender um pouquinho sobre o que acontece. Mas é importante entender que você jamais consegue discernir, você jamais consegue compreender 100% uma pessoa. Por quê? Porque ela é uma pessoa! É simples. Existe uma coisa chamada livre-arbítrio. É incrível isso. É importante compreender que quando a gente fala sobre astrologia, a gente está falando sobre um estudo dos astros, tá? Que está ali, lá fora, no universo, em cima de nós, naquela. Mas a gente representa também esses astros dentro de nós, conforme arquétipos. Por que eu tô falando? Eu tinha iniciado o vídeo falando que eu ia falar da semana. E aí eu já tô aqui falando o tempo todo sobre peixes, aquário, sagitário. Por quê? Porque, na realidade, a semana toda a gente tá só tocando arquétipos fortes, arquétipos de cima do zodíaco. Por que de cima do zodíaco? É porque o zodíaco tem uma ordem. Lembra que eu acabei de falar que existe um processo hierárquico? É como se fosse uma escadinha. E é importante entender que essa escadinha, ela não significa que, então só porque aqueles estão lá em cima é melhor do que os que estão lá embaixo. Não existe isso. Conceitos básicos para você estar aqui nesse canal. Todo mundo é aberto para esse canal, mas se você quer compreender esse canal, então, conceitos básicos. Entenda que a astrologia não fala sobre a sua individualidade sozinha, tá? Para você entender a astrologia, ela vai falar sobre um processo de personalidade, a astrologia ela vai falar sobre um contexto um pouco mais abstrato, pode aí se conectar com contextos espirituais ou não, dependendo da sua crença, mas a questão é, ela vai falar sobre padrões arquetípicos. Padrões arquetípicos, ou seja, todo mundo tem os 12 signos, todo mundo tem as 12 áreas da vida, tá? Personalidade, mundo material, comunicação, família, ego, serviço, relacionamento, os desapego, a busca pelo conhecimento, a vontade de se desenvolver, o amor universal, nossos amigos e a espiritualidade, o processo da criatividade. Acabei de falar os 12. Pronto, 12 signos, 12 áreas. Você não tem alguma delas? Todo mundo tem alguma delas. E você pode até não ter bem resolvido, ou seja, eu não creio em nada. Então tá bom, ok, parabéns, ok. Mas eu não tenho relacionamento, tá bom, ok, tá bom. Não importa se essa área tá boa ou não tá boa. A astrologia, ela vai falar sobre um conceito humano que é para além desse ego, dessa coisa assim, do que acontece na minha vidinha, se eu tô bem ou não naquela área. Com a astrologia você consegue se auxiliar a entender o que está acontecendo, mas é importante você não resumir a sua vida. A astrologia, esse mapa, ele não vai simplesmente resumir o que está acontecendo ali. Tanto que, sim, a minha proposta foi dizer a semana e eu já não consegui nem sair da segunda-feira. Por quê?
Porque na realidade eu prefiro de verdade que você compreenda o que esses arquétipos representam do que simplesmente ficar dizendo, olha, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá em tal determinado posicionamento, porque você vai fazer o que com essa informação? Essa informação não muda em nada. Agora você precisa compreender o que aquilo significa. Vamos lá, quer saber a semana? Num Rapidex, a Rapidex, ó, segundona, dia 4 de março, Lua tá em Sagitário. 5 de março, terça-feira, Lua entra em Capricórnio. 6 de março, quarta-feira, Lua ainda tá em Capricórnio. Quinta-feira, 7 de março, a Lua entrou em Aquário. 8 de março, sexta-feira, a Lua ainda está em Aquário. 9 de março, sábado, a Lua entrou em Peixes. Domingo, dia 10 de março, a Lua nova de Peixes. Pronto. Finalizamos a semana. E aí, você faz o que com essa informação? Bom, primeiro passo é entender que, eu sei que as pessoas normalmente gostam de focar nos aspectos, eles são muito importantes mesmos, tá? São muito importantes. Mas não menosprezando a importância do estudo dos aspectos. O que são aspectos? Você nunca ouviu isso na vida. Aspectos são as linhas que são as linhas que juntam, né? Enfim, a linha que fala sobre como um astro está se comunicando com o outro. Então a gente tem a comunicação em oposição, a gente tem a comunicação em quadratura, em trígono, em sextil, tem posições mais favoráveis, tem posições não favoráveis, enfim. Os aspectos são top, são, muito bom. Quer estudar astrologia, estude, maravilhoso. Mas a gente corre o risco de banalizar uma ferramenta. A mera matemática do jeito como a gente compreende a matemática hoje, né? Porque a matemática não era isso que a gente compreende hoje, né? Que a gente estudou na escola, que eu já me esqueci, entendeu? A matemática, do jeito como ela foi fundamentada ali no trivium e quadrivium, né? Na Idade Média, enfim. Quando você fundamentou ali a matemática, ela vinha altamente conectada com processos filosóficos. A matemática era não só para compreender a matéria, mas de alguma forma ela vinha explicando a beleza dessa grande orquestra da vida. Não é à toa que a matemática e a música são parentes, são irmãs. Irmãs gêmeas separadas do nascimento. É verdade. Ok, acontece, mas hoje em dia a gente não vê tanta conexão. A gente nem consegue estudar de fato matemática com música e música e matemática. Mas por que a gente precisa entender isso? Porque a música, quando a gente vê artistas clássicos, enfim, todos esses gênios que fizeram músicas incríveis, enfim, se a gente vai estudar música erudita, a gente está ativando grandemente o arquétipo de peixes. Aí você fala, nossa, mas então tem tudo isso no céu de peixes, acho melhor eu me tornar Beethoven agora. Bom, seria bom. Mas a questão é, para além disso, o arquétipo de peixes, ele vai falar sobre a nossa conexão com a espiritualidade, a criatividade e a psique. E por que eu tô falando de música? É porque a música, se você ouvir uma música, você consegue mudar a sua energia. Você faz ideia do que é isso? É por quê? É porque a transmutação da música, a energia da música, ela simplesmente entra na tua vibração. E é por isso que se eu tô triste, bota uma música feliz. Não interessa o que você gosta do que for. Bota uma música feliz. Tá triste, amigo? Bota uma música feliz.
que você pode até continuar triste, você pode até tentar fechar a cara, ficar triste. O que você vai fazer? A música feliz, aos pouquinhos, ela vai ajudando na sua energia. Da mesma forma como o oposto também acontece, né? Você tá feliz da vida, você tá super legal, daí você vai lá e assiste um filme um pouco mais denso. Aí você já pega aquela densidade na música, né? Igual filme de terror que tem umas músicas. E aí você, ai, caramba, leva um susto. Música. A música mexe com a sua sensação abstrata. E o que isso tudo tem a ver com astrologia? Simples, é porque isso é o arquétipo de peixes. E eu acabei de falar no o que os trânsitos da Lua no decorrer da semana. A Lua estava em Sagitário, aí depois ela vai para Capricórnio, depois ela vai para Aquário, depois ela vai para Peixes. Essa é a ordem do que ela vai fazer. Mas e aí? O restante, os outros astros? Bom, eu poderia citar um por um, de fato, né? Mas são muitos, não vou fazer isso não, porque senão isso já fica muito chato. Bom, eu gosto, mas num geral é melhor evitar isso. É, é, a gente consegue resumir como muitos astros estão em peixes. Então, independente desse movimento lunar, se não tá em peixe, tá em aquário. Se não tá em aquário, tá em Áries. Se não tá em Áries, tá em touro. Mas enfim, citei rápido aqui. Estamos movendo no céu esses arquétipos. Aquário, peixes, Áries e touro. Mas ignorando um pouquinho os outros e focando em peixes, afinal de contas. Nós temos 4 arquétipos aqui. Quem são eles? Sol, Saturno, Mercúrio e Netuno. Pausa para água. Até engasguei, olha lá. Pausa para recompor. Aproveitando tomar uma água, mexer com essa energia pisciana que habita em nós. Por que eu tô falando toda essa palestra de peixes? É porque peixes não é fácil, amigo. Desculpa, eu gostaria de dizer que é fácil. Não é, tá? Aí você fala, nossa, a Karina tá falando forte, né? Eu não faço muito a linha da astrologia mimimi, não. Tá bom? Peço desculpas até por isso. Poderia fazer isso, mas não faço muito a minha linha de interpretação. E a minha linha de interpretação também não é negativa, tá? Eu gosto de ser altamente positiva, mas a gente tem que ver positividade na real. Tem que saber como que lida. É simples. A gente tem no céu uma minguante de Sagitário, ou seja, botando nós para pensar e pensar de verdade, porque a minguante ainda tá no arquétipo mais pensador, que é Sagitário. Você tá entendendo? Essa lua, ela vai transitar por Capricórnio, que também não é brincadeira. Capricórnio, ela incentiva o nosso desenvolvimento. Depois essa lua, ela vai transitar por Aquário, que fala sobre esse amor universal, sobre o altruísmo, sobre essa energia do cuidado ao próximo, da forma como a gente lida com os outros, o coletivo, e também com essa energia de mudança, ou seja, a gente está num processo de pensamento, busca de construção, Capricórnio, e vogando ali também a energia de aquário que vai percorrer ali ao longo dessa semana, a lua vai passar por ali, até chegar ali no domingo, dia 10. Quando chegar domingo, dia 10, aí a gente tem a lua nova em peixes. Aí, ó, tchau, lunação de aquário. Tchau, lunação de aquário, a gente entrou na lunação de peixes. A lunação de aquário, ela já faz assim com a gente. Pá, 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 pá. Ela vai chacoalhar. A lunação de aquário não vem pra brincadeira, ela vem pra chacoalhar. E a lunação de peixes? Depois do chacoalho de aquário, você já fica assim, ó. Eita, calma. É isso que ele faz. Aí você fala, nossa, Karina, o que vai acontecer na lunação de peixes? Nada, cara. Quem nada é peixe. Ah, tô brincando. Nossa, essa eu poderia ter ficado sem essa. Ok.
o que vai acontecer ou não vai acontecer. É importante entender isso. Aqui na astrologia do mimimi, não sou eu, nem ninguém nesse universo todinho que vai dizer o que vai e o que não vai acontecer, amigo. Sabe por quê? Porque a vida é muito mais do que essas linhas aqui. Essas linhas de astrolinguês, elas são muito boas para você compreender vibração. Eu gosto de comparar astrologia à meteorologia. É importante porque tem um grau ali de familiaridade, que é o quê? Você estuda a probabilidade da chuva para poder ficar predisposto se o dia que você vai sair, você tem ou não que levar um guarda-chuva. Mas às vezes você leva o guarda-chuva e nem chove. Às vezes você não leva o guarda-chuva e leva um pé d'água que te faz correr molhado para casa. Você tá entendendo? E no fim, o estudo foi só para dizer uma predisposição. É importante entender que predisposição não significa fatalidade. Você não sabe se vai ou não vai acontecer, tá bom? Então nem eu e nem ninguém vai dizer se vai ou não vai acontecer. Nada, tá? Só que a questão é, quando você estuda isso aqui, você vê predisposição. A gente tá com uma vibração gigantesca mexendo com peixes, que é o quê? Espiritualidade, criatividade e psique. Psique. O que tá no psique? O que tá no subconsciente? Subconsciente é aquilo que a gente não vê, não toca, é aquilo que a gente só demonstra no campo dos sonhos. Ou seja, pode ser um momento em que você esteja mais sonolento, pode ser um momento em que você esteja menos sonolento, seja para mais ou seja para menos, pode ter um contexto com o sono, você pode estar ali meio opa, e aí você dorme, e tem pesadelos punks. Ou então não, às vezes você dorme, tá na florzinha X, tá no campo, tá no... Você pode ter sonhos plenos, mas de alguma forma o sonho, esse campo do sonho, seja como é? Por pesadelo, seja por pesadelo ou por sonho florzinha, os dois vão estar lá. É uma predisposição a sonhos mais mirabolantes, você tá entendendo? Porque é o campo do subconsciente, tá? É uma predisposição a você ter sensações da onde você não sabe de onde veio, tá? Aí você fala assim, mas a Karina tá dizendo que isso vai acontecer. Não, cara. Nem eu, nem ninguém pode dizer nada sobre a sua vida. É importante, tá? E se você estudar astrologia, nossa, eu te peço, pelo amor de Deus, toma cuidado. Quando eu falo toma cuidado, não é que tenha algum problema nisso, não, mas toma cuidado porque tem que ter respeito com o estudo da astrologia. Não é respeito com a astrologia, não é respeito com você. Sabe por quê? Porque tem gente que pega o estudo da astrologia e começa a bitolar num grau que fica assim, eu sou assim porque eu tenho a lua em peixes. Eu sou assim porque eu tenho a lua em Áries. Eu sou assim porque eu tenho... Não, cara, você é assim porque você é assim, cara. Você é assim porque você é assim. Agora, se você tem uma predisposição no seu mapa natal, não significa que você é aquele mapa natal, não significa que aquilo rege a sua vida. Significa que você tem que pegar aquilo como um embasamento para você sair daquilo, para você melhorar aquilo. Ou seja, igual, eu de fato tenho a lua em Áries. Poxa, se eu já tô sabendo que eu tenho a lua em Áries, eu tenho sentimentos um pouco mais explosivos, cabe a mim julgar quando isso é bom e significa que eu tenho sentimentos impulsivos positivamente, tenho um pouco mais de energia, ou enfim, quando lidar, ou então quando eu tô guiando isso para uma certa explosão. Dei aqui o exemplo de mim, porque eu só posso falar sobre mim, simples assim. Não sou outra pessoa, tá? Aí você fala, na realidade eu leio mapas astrais, de fato, trabalho com isso. Se eu interpreto um mapa de alguém, toda vez que eu leio um mapa de alguém, eu sempre falo: nossa, eu agradeço a oportunidade de que você está me permitindo de adentrar esse momento seu. É seu. De adentrar essa realidade. E eu sempre me coloco no meu lugar como intérprete de que nunca vai saber o que de fato está acontecendo ali, naquela pessoa. E você vai interpretando a astrologia como uma
predisposição e de alguma forma estudando, de alguma forma compreendendo essas predisposições e brincando mentalmente, com alegria, sem fatalizar nada, porque não existe nada fatalizado, é importante entender isso, tá? E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o céu tá pedindo peixes no momento, e o arquétipo de peixes é a espiritualidade, a psique e a criatividade, né? Eu falei, espiritualidade, criatividade e psique. O que isso significa? Significa que a gente pode estar no momento que coisas que a gente não compreende sobre nós mesmos vêm à tona. Medos podem vir à tona. Preocupações podem vir à tona. Aí você fala, nossa, a Karina tá dizendo que vai ser um mês punk. Não! Pelo contrário, pode ser o mês mais criativo da sua vida. Pode ser um mês em que você tenha insights de espiritualidade e se sinta altamente conectado com o que você acredita. Pode ser um mês em que, de fato, você venha a agir em tudo o que você faça, agir com convicção. Mas sim, o oposto também acontece. Como tudo na vida. Existe a polaridade, positivo e negativo. Não existe na astrologia signo melhor do que o outro. Não existe na astrologia signo que seja positivo ou negativo. Ou seja, esse aqui é ruim, esse aqui é bom. Não. Todos podem ser positivos e negativos dentro da sua atuação, mas a forma como você vivencia isso é que vai dizer. Então, quais são meus conselhos? Aí fala, eu não tô dizendo nem que vai ser um nem que outro. Agora, os meus conselhos para essa semana, num geral, se você estuda astrologia, tá? Se porventura você tem uma conexão com a astrologia, estuda astrologia, entenda como tá peixes no teu mapa natal. Nossa principal característica aí, tá? Entenda como tá peixes, e se você estuda da hora astrologia, então começa a filosofar como está Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Por quê? Porque a Lua está em Sagitário e depois ela vai, no decorrer da semana, transitar aí de Sagitário para Capricórnio, para Aquário, para depois findar ali no domingo na Lua nova em Peixes. Ou seja, como a Lua tá mexendo com esses arquétipos, Sagitário é o arquétipo da busca por conhecimento, Capricórnio nossa necessidade de se desenvolver, Aquário coletividade, o altruísmo, o amor universal, essas mudanças, enfim, até Peixes a espiritualidade. A Lua vai estar passando por ali. A Lua no zodíaco são os nossos sentimentos. Então sim, nessa semana o seu sentimento pode estar mais buscador por conhecimento, mais aventureiro, mais... Aí depois os seus sentimentos podem falar assim, pera, bora trabalhar um pouco? Bora trabalhar? Opa, bora trabalhar? Outro, o seu sentimento pode falar, vamos chamar uns amigos aqui pra conversar, entendeu? Não sei, ou depois o seu sentimento pode estar altamente espiritualizado. Enfim, vai estar assim? Não sei. Não sei, eu tô falando sobre tendência, sobre predisposição, como você vai vivenciar isso, amigo. Significa que você tem que pegar o teu mapa natal e ver o que acontece em Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Porque é lá que tá o jogo. É lá que tá a emoção. A Lua vai estar passando por ali. Então aí às vezes em Capricórnio tem um Capricórnio super zoado no meu mapa. O que seria esse zoado? Às vezes ele tá mais denso, não significa que ai, minha vida é ruim. Não, não existe vida ruim. Pega isso e se movimenta. Não tem essa, não sou, entendeu? Não existe, não tem mapa ruim. Existem mapas mais densos. Você pega essa densidade e se move, porque a vida é um presente, é uma dádiva. Então eu não aceito que fiquem culpando nem a astrologia para não se movimentar na vida. Ué, você não gosta do seu mapa? Muda ele. Muda ele. Ah, não posso mudar porque eu nasci assim. Ué, você pode ter nascido assim, amigo. Você pode ter nascido com uma certa dificuldade, mas o que você faz com a sua dificuldade, tá? A dificuldade, ela pode vir na nossa frente, te impedindo de movimentar. A dificuldade está aqui, ó, me impedindo de me movimentar. Ou eu posso colocar esse raio dessa dificuldade nas minhas costas e uso ela como impulso e bora pra frente, tá? Não tem desculpa na vida.
Não existe desculpa, seja lá qual for a circunstância. Então, se você não gosta de alguma coisa, modifique. É simples, tá? Então, aonde você tem Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes no seu zodíaco, essa semana a Lua vai estar cutucando você. Assim como. Aí você fala, nossa, mas eu não tenho nada. Tudo bem, às vezes todos os signos do seu mapa natal, todos os astros do seu mapa natal não tá em Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Ok, mas aquele arquétipo tá pegando uma casa do teu mapa, tá? Então aquela casa, ou seja, aquela linhazinha da cúspide, né, que tá fazendo aquela casa, vê qual casa caiu, que casa caiu, você sabe dizer isso? Aí você fala, Karina, tava legal até agora, mas não tô entendendo nada que você tá falando. Bom, aí se você porventura não compreende a astrologia, é, tudo bem, pode não saber o seu mapa natal, mas entenda os arquétipos, então vai ser um momento em que esses arquétipos que eu citei até agora vai estar sendo mais tocado. Então, num geral, foca aí no processo da espiritualidade, o que você acredita, tá? Se você não conhece astrologia, já é um excelente momento para você começar uns estudos. Se você precisa de auxílio nesse processo de estudo astrológico, tá? Ou então na interpretação do mapa, eu coloco os serviços da Astrolaços à sua disposição, tá? É só ir lá no Instagram, me segue lá no Instagram, Karina Rocha Pires, arroba Karina Rocha Pires é o meu Instagram pessoal, arroba Astrolaços é o Instagram que eu trabalho com astrologia, enfim. Precisa de ajuda para compreender isso? Bora lá que eu te ajudo. Agora, se você estuda sozinho, opa, também te ajudo se você quiser, e é isso. Estudou sozinho? Foca onde estão essas áreas do teu mapa, porque vai ser mais tocado. E aí, essa área foi tocada, o que que eu vou sentir? Não sei, mas de alguma forma os seus sentimentos vão estar mais focados nisso. Sagitário, essa busca, né? Essa busca. Busca do quê? Não sei. Às vezes você vai estar buscador, literalmente, buscando conhecimento, buscando aventura, buscando coisas diferentes, mais focado, enfim, mais filosófico, às vezes também mais crente, um pouco mais com a sua fé um pouco mais firmada, porque Sagitário mexe com essas energias. Quando a Lua entrar em Capricórnio, você vai estar provavelmente mais focado no processo de trabalho, você pode estar buscando desenvolver alguma coisa, tá? Vai estar buscando desenvolver algumas coisas. É, com a energia de Aquário, mais coletivo, mais amistoso, né? Você pode estar um pouco mais empático com as pessoas, enfim, lidando melhor com o público, lidando melhor com as pessoas. E quando a lua finalmente entrar em peixes, aí a gente vai ter lua nova em peixes com muita coisa em peixes, o que significa que não tem como fugir. Espiritualidade, criatividade e psique. Então a minha dica que é a dica máxima, o máximo dos máximos, meu, foca em peixes. Foca em peixes. O que é peixes? Espiritualidade. Ai, eu tenho minha religião. Poxa, parabéns. Foca nela então, irmão. Foca nela então. Ai, poxa, não tenho uma religião. Tudo bem? Foca na espiritualidade. O que é a espiritualidade então se eu não tenho religião? Meu Deus do céu. Medita aí, ore, se conecte, feche os seus olhos. Ah, mas eu sou muito agitada. Tudo bem, eu também. Eu tenho a lua em Ares, como eu falei. De fato, meu, eu ora, medita, dançando se quiser. Dance, ai, foca. Sou professora de dança também, então preciso. Já faz aquele marketing, né? Mas é verdade. Meu, dança aí. A dança também é uma oração. O corpo é fala. O corpo fala. Dança e se conecta com as áreas do teu corpo que você está dançando, né? Então tome cuidado com o que você está dançando. Mas sem preconceitos, né? Mas no geral, você tá atraindo alguma coisa. Então, se você tá, ó, a música, acabei de falar sobre música, falei recentemente aí sobre música. Música é peixes. E a vida aqui tá, ó, nadando. Tá nadando. Então, nesse peixes aí, ó, toma cuidado com o que você escuta. Porque aí você tá lá assim, ah, eu tenho um relacionamento dos sonhos. Mas aí, as suas músicas são só aquelas lamentações. Nada contra as lamentações, tá? Nada contra. Mas vê até que ponto você tá curtindo por curtir ou até que ponto dentro de você você tá depositando energia naquela vibração. Porque aí quando você vê, você foi traído, você não sabe por quê. Com todo respeito.
Mas é verdade, é verdade. Então toma cuidado com energia. Quer elevar a energia? Fala assim, Karina, quero trocar tudo na minha vida. Quer elevar? Então modifica, começa a perceber a sintonia pisciana mais elevada, ou seja, deixa a música mais calma, mais sutil. O ideal até seria se você ouvisse música sem música. Nossa, aí você fala, filosofou, senti até um arrepio aqui. Mas é verdade. Ó, se você sentir a árvore. Ah, mas eu não moro perto de árvore, não importa. Se você não fosse as árvores, entendeu? Então, não moro perto de árvore, então tudo bem, não tem som aí não. Ah, mas só tem som de britadeira. Poxa, pode acontecer. E você tem raiva disso? Se você tem raiva disso, então pera, você já tá numa energia meio caótica. Começa a sentir amor pelo som que tá perto de você. Ah, mas a britadeira tá cutucando meu cérebro. Tá bom. Eleve o seu pensamento, então, para amar até aquele som. Você fala, cara, isso é meio impossível. Não. Se é impossível amar o som, começa a orar pela pessoa que está trabalhando ali. Ah, mas eu não oro porque eu não tenho religião. Tá bom, medite sobre aquela pessoa. Pense coisas boas sobre aquela pessoa. Seja empático. Seja empática sempre. Ah, mas é o som da britadeira. Ah, mas é o som do cachorro. Nosso cachorro do meu vizinho me irrita. Meu, ame som e se conecte com o som. E se o som tá caótico, um cachorro gritante, uma obra que não termina nunca, se os sons estão caóticos, entenda que a sincronia, assim que você estuda astrologia, ó, caos e harmonia são, ó, irmãos gêmeos. Então, se as coisas estão caóticas, se a vibração auditiva tá caótica, medite sobre esse caos e harmonize o seu coração. É a dica máxima para essa semana, tá? E aí eu já dou até um spoiler, não só para essa semana, como pro mês, né? Por quê? Porque domingo a gente vai entrar na lunação de peixes. Ou seja, por mais que os astros vão dançar e vão sair já de peixes, pelo menos boa parte deles, a alunação ainda é de peixes. Ou seja, peixes está em voga. E peixes vai falar sobre espiritualidade, criatividade e psique. Então é o momento de criar. Você faz qualquer coisa na sua vida, cria, cria, cria. Tenha ideias, tenha pensamentos, cria, coloca no papel, crie coisas. Ai, mas não tô criando. Poxa, então se conecte com a espiritualidade. Ah, não quero criar e não quero me espiritualizar. Não quero fazer nada disso. Ah, então, amigo, sinto lhe dizer, mas a opção do subconsciente costuma não ser muito agradável. Por quê? Porque ela não vai pra fora. O subconsciente não vai pra fora. E sabe quando a gente sente aquele medo? E você fala assim, cara, não tenho motivo nenhum, não tenho trauma nenhum, não tenho problema nenhum. E aquele negócio tá me incomodando. Por quê? Por que eu tenho medo de balão? Por que eu tenho medo de, sei lá? Então, sabe aqueles medos idiota que não, você não tem motivo pra ter, mas tem? Então, peixes, amigo. Não queira lidar com o subconsciente, porque o subconsciente você não lida. É simples, o subconsciente tá no subconsciente, entendeu? Entendeu? Tá lá dentro. Então, assim, lida com o que dá pra fora, entendeu? Então, lida com o que dá pra ir pra fora. Porque se não dá pra ir pra fora, vai ficar cutucando o sonho, amigo. Cutucando o sonho não é muito legal. Sabe por quê? Porque você acorda com pânico no meio da noite e não tá sabendo por quê. Não tá sabendo por quê. Você tá entendendo? Então, não quer ter pânico? Aí você fala assim, Karina praguejando, falando que eu vou ter pânico no meio da noite. Não, não tô praguejando ninguém, não, tá? E se você tem questões com peixes, não tem a espiritualidade. Quando eu falo espiritualidade, é não tem nenhuma religião, não tem nenhuma fé, não acredita nem em Deus nem em si. Aí lascou, porque você acredita em quê? Não acredita em nada?
Poxa, amigo! Provavelmente você pode estar com processos aqui, ó. Aí do nada dá uns pânico na vida, dá uns processos na vida, dá uns chabu na vida. Aí você fala, Karina praguejando. Não, não tô praguejando, não. Eu só estou dizendo que todos os signos do zodíaco têm o seu lado positivo e negativo. Um conselho de amiga, brother, tenta guiar os signos para o lado positivo. Que ninguém gosta do lado negativo, não, tá? E não podemos esquecer que peixes, qual é a oposição de peixes? Virgem. O arquétipo de virgem fala sobre saúde, tá? O arquétipo de virgem fala sobre saúde, o arquétipo de virgem fala sobre os serviços, sobre a forma como a gente serve o mundo. O arquétipo de virgem é belíssimo. Só que aí que tá, você tá com problema em peixes, amigo? Pode contar que vai respingar lá pra virgem. Aí do nada você adoece e não sabe por quê. Entendeu? Espiritualidade, creia em coisas para além do campo material. Não fica só no campo material, tá? Por que não fica só no campo material? Porque Saturno, para ajudar, ele tá em peixes. Saturno é a nossa força de desenvolvimento. Então, toda vez que a gente forçar esse desenvolvimento, ele vai desenvolver peixes. Ou seja, se você forçar o desenvolvimento, forçar a maneira de dizer, né? Mas se você se focar no desenvolvimento de contextos espiritualidades, de contextos criativos, excelente. Agora, se você não focar em criatividade e um sentido. Aí você fala assim, ah, cara, não posso trabalhar, então não posso ter dinheiro. Não pode, mas você precisa ver um sentido. Você vai precisar abstrair alguma coisa. Não pode ser só na matéria. Por quê? Porque se você não colocar contextos abstratos e sentidos abstratos na sua vida, se você não ativar essa criatividade abstrata, essa espiritualidade abstrata, se você não ativar o campo abstrato na sua vida, esse campo vai ficar preso no seu subconsciente e provavelmente vai desalinhar a energia do subconsciente, que ó, vai desalinhar a virgem. Vai desalinhar a virgem. Virgem é o arquétipo da saúde. Virgem é o arquétipo da rotina, tá? Então quando você vê, você não consegue fazer. Aí fala assim, ai, Karina, nossa, hoje eu tô sem força pra nada. Poxa, Saturno em peixes. Mas Saturno vai ficar um tempinho em peixes, amigo. Então a gente tem que lidar com ele. E lidar com ele é então, faça o que você fizer da sua vida. Mas foque no sentido do porquê você faz. Porque a gente tem que agir na matéria, você tem que viver na matéria. Ué, nós somos materiais? Como é que você não vai viver na matéria? Mas por que você faz as coisas que faz? Ah, mas eu não faço o serviço dos meus sonhos porque eu preciso cumprir tal coisa, preciso manter minha família. Tudo bem, isso tudo é real. Mas então, sirva com amor. Então, coloque amor no que você faz. Trabalhe amor auditivo, sonoro. Veja harmonia nos ouvidos. Literal, veja a harmonia nos ouvidos. Olha, até frequente. Você fala, pode parecer muito incoerente, mas não é. Harmonize-se auditivamente. Começa a ouvir. Por que ouvir? Porque peixes têm muita conexão com a música, com isso que é, ó, é simplesmente. Você vê a música? Você vê a música? Você consegue visualizar a música? Não. Mas você não visualiza ela, mas ela entra no teu corpo e muda a sua energia, cara. A música não é brincadeira. Ela tem um poder imenso, ela é altamente poderosa, tá? Então, música, o som, a vibração do som, ela está em qualquer lugar. Então, se porventura você está rodeado de sons ruins, comece a amar esse som. Fala, nossa, Karina, mas é impossível amar a obra do meu vizinho que tá ali me enchendo o saco. Não, então ame sim. Então ame, ore para que esse vizinho consiga finalizar a sua casa, consiga finalizar a sua obra.
Ore não na raiva do som, mas ore por todos aqueles que estão trabalhando ali, estão fazendo aquele som. Não veja só pelo lado negativo do quanto aquilo te tormenta, mas ore então para o sentido daquilo, medite sobre o sentido daquilo. Ou seja, se o som tá caótico, poxa, por que o pobrezinho do cãozinho tá ali? Será que ele tá com fome? Será que ele tá revoltado com um motoqueiro porque ele, na realidade, o cachorrinho tá mal cuidado, jogado pras traças na rua? Não. Você tá entendendo? Começa a orar pelo outro lado, não só pelo lado do caos auditivo, mas ore para o oposto, tentando buscar sentido naquilo. E aí, quando você acha esse sentido, ou seja, ore para os rapazes trabalhadores da obra. Ore, aqueles que você está sentindo como caos, ora para eles, ora para eles. Eu falo orar, mas você pode ter bons pensamentos por eles, você pode meditar positivamente para eles. Chame como você quiser, mas seja empático. Eu chamo de oração. Transmita empatia para as pessoas. E sinta essa empatia de coração. Ai, mas eu não consigo. Então, se você não consegue, amigo, o problema não tá lá fora. O problema tá em você. E é sobre isso que você tem que lidar, então. Então, medite por você, ore por você. Ore para que você consiga afinar as suas energias com energias mais elevadas. Ore para que você consiga harmonizar o teu corpo, tua rotina. Ore. Ah, não chamo de oração, então medite. Ah, não chamo de meditação, não creio em nada. Creia em si, então faça isso com convicção empática, humana. Porque se não for assim, não sou eu, ai, Karina praguejando, não. É porque a energia tá em peixes. E se a gente não é amigo de determinado arquétipo, esse arquétipo ele vem com tudo, pegando no nosso calo. E aí a gente tem sonhos agitados, e aí a gente tem doenças, e aí a gente tem contextos que não é a Karina praguejando, é simplesmente vida, harmonia e caos. Lei dos opostos. Lei da atração. Tá bom? E é isso. Falei sobre a nossa semana. Dei uma pincelada nessa semana. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Esse vídeo deve ter ficado incrivelmente longo. Nem vi, não tô olhando aqui. Vou fechar agora. Mas, olha, fiz de coração. Espero que todos recebam de coração. E desejo que Deus abençoe todos vocês. No demais, já sabe, né, as regrinhas básicas do YouTube, né? Curta esse vídeo. Esse vídeo te tocou? Compartilhe esse vídeo. Agradeço de coração o auxílio que vocês dão aqui nesse canal. E com textos de astrologia, a gente vai começar a dar aula aqui no nosso Céu de Cores de aula de circo, aula de teatro, aula de dança cigana e aula de astrologia. 4 aulas incríveis. Entre em contato que a gente está começando a fazer as turmas presenciais. Entre em contato, saiba mais, tá? Novamente adiciona, faz as regrinhas do YouTube aí, mas adiciona também no Karina Rocha Pires, que é o meu Instagram, @Karina Rocha Pires, @astrolaços, que é o Instagram que eu trabalho com astrologia, tá bom? E é isso. Espero que tenham gostado. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Até a próxima.